Olá pessoal, eu sou o professor Emanuel Dantas, engenheiro civil e especialista em estrutura de concreto e fundações. E hoje nós chegamos à nossa terceira e última aula da Semana do Concreto Armado no TQS. Nessa aula eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nessa aula nós vamos partir para o programa, nós vamos utilizar lá então o TQS para estar gerando algumas plantas. Quais plantas nós vamos gerar aqui então? Nós vamos fazer aqui uma planta de locação de pilares, planta de locação de fundações, planta de formas e cortes, os cortes aí do nosso edifício. Eu sugeri isso aqui então lá no grupo do WhatsApp lá, para onde a gente tira as dúvidas. Se você ainda não está inscrito, tem o link aqui abaixo, o primeiro link na descrição, você tem uma página aí para se inscrever, onde você coloca seu nome aí, seu e-mail. Você vai receber o material das aulas aí também e já vai poder participar lá do nosso grupo no WhatsApp para poder tirar dúvidas e também para receber uma oferta imperdível sobre o lançamento do nosso curso de TQS. Então, sem mais delongas, vamos lá para o TQS, vamos iniciar então a criação dessas plantas. Então, eu vou começar aqui pela planta de locação de fundações, na verdade, que seria a minha primeira planta. Depois eu faço a planta de locação de pilares. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o projeto desse sobrado, é o mesmo projeto que eu vou estar utilizando no curso lá de TQS, no curso TQS Concreto Armado. Então, como que eu vou fazer a geração das minhas plantas ali de locação das sapatas, que foi o que eu utilizei de fundação aqui nesse edifício, nesse sobrado. Vou vir aqui então, selecionar o arquivo, vou vir aqui em pavimentos. Aqui em pavimentos, eu vou vir aqui em fundação. E eu tenho aqui já uma planta de formas aqui de fundação, que o TQS mesmo já gera essa planta aí para mim quando eu faço o processamento da minha edificação. Então, dou um duplo clique aqui nesse arquivo, ele vai me abrir aqui o editor gráfico, onde eu vou estar editando um DWG, eu não vou estar editando parâmetros do edifício, eu vou estar editando um desenho, DWG. E o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, vou vir aqui em salvar, ó, nesse botãozinho azul aqui com o símbolo do TQS, vou vir aqui em salvar o desenho atual. E aqui eu posso dar outro nome, então vou colocar aqui planta de locação das fundações. Opa, fundações. Clico aqui em salvar. Se eu fechar isso aqui agora, vou atualizar essa pasta, eu vejo que eu tenho aqui, ó, em outros desenhos, ó, tem aqui planta de locação das fundações. Não mudou nada. Vamos ver aqui se eu sair da pasta e voltar, se vai alterar alguma coisa, provavelmente não, que é o mesmo desenho. Mas ele já altera o nome aqui em cima, planta de locação das fundações, planta de formas. Então, com essa planta aqui, que eu vou fazer a minha planta de locação das sapatas. Por que eu não fiz direto aqui na planta de desenho de formas? Porque se eu precisar dessa planta aqui, eu vou ter que gerar ela novamente. E dessa forma aqui que eu fiz, que eu salvei um desenho independente, eu tenho aqui ainda meu arquivo original e eu posso trabalhar outros elementos aqui. Por exemplo, a minha planta de locação de pilares, eu posso fazer em cima desse desenho de formas aqui. Eu tenho que apagar pouquíssimas coisas para conseguir gerar aí a minha planta de locação de pilares. Vamos começar aqui então a edição da nossa planta de locação de fundações. Como que nós vamos fazer isso? Dá um duplo clique aqui em cima do arquivo e ele vai abrir essa tela aqui para a gente. Então ele abriu aqui o editor gráfico do TQS, que é semelhante ao AutoCAD. E aqui a gente pode ir apagando o que não me interessa. Por exemplo, esse P1 não me interessa, então eu posso pressionar um F5 aqui. Só passando o mouse em cima do elemento e pressionando F5 eu consigo apagar ele também. Então, vou passando aqui o mouse em cima dele, ó, eu consegui apagando de forma rápida aí. Então, só move o cursor em cima desse texto aí e ele já apaga. Não precisa nem selecionar nada, apertar Delete. Aqui acabei apagando errado, dá um Ctrl Z e volta. Aqui novamente F5 e vai apagando aí. Então vamos fazer isso aqui para todas as informações que não nos interessam aí no desenho. Eu também posso ir selecionando aqui, segurando o Ctrl para ir selecionando vários elementos aqui do meu desenho. Às vezes não é muito interessante fazer isso, mas aí depois eu aperto Delete aqui, tudo selecionado e ele apaga. Então, vou voltar aqui no F5 e seguindo apagando aqui com o F5. Não pegou aqui o P9, agora foi.
Eu posso selecionar também em azulzinho aqui, ó, pegando de cima para baixo, da esquerda para a direita, e ele faz essa seleção azul aqui que ele apaga só o que está em cima dessa seleção. Então, por exemplo, ele vai pegar aqui só o 14 por 30 agora. Então, vamos retirando isso aqui, falta um pouquinho para terminar. E finalizamos aqui. E agora o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu apagar esse textinho aqui, depois ele vai criar outro de novo. Vou salvar aqui meu desenho nesse disquete, ó. Então salvar. Então já está salvo aqui para não ter perigo de perder nada. Agora eu vou mover essa indicação aqui dessas cotas, então posso apertar aqui F4, W, seleciono aqui tudo e consigo mover, ó. Então coloco aqui mais para baixo. Essa daqui também eu posso pressionar F4, W e fazer a seleção dela. Ficou errado ali, então agora sim. E posso ir movendo isso aqui para ficar mais fácil de passar as cotas. Então F4 novamente, W, eu seleciono tudo isso aqui. Posso colocar aqui do lado. Aqui também a mesma coisa. Então F4, W, consigo mover a representação aqui. Essa S14 eu vou acabar levando aqui mais para baixo, ou aqui para cima, para ficar mais perto. Então a gente tem que fazer esses detalhezinhos aqui no nosso desenho. Vou salvar ali novamente. E feito esses detalhes, eu vou começar a fazer algumas cotas aqui no meu desenho para facilitar aí a execução. Como que eu vou fazer isso aqui então? Como que eu vou adicionar essas cotas? Eu vou pegar aqui em cima, ó, em cotagem, e vou vir aqui em linear. Pego a primeira ali, ó, então vou pegar aqui o centro dessa minha sapata e pego ali do outro lado. E coloco essa cota aqui em cima, então 315 centímetros. Agora o que eu faço? Eu preciso criar outra cota linear? Não, eu posso pegar aqui uma contínua. Então vem aqui, marca contínua, e agora eu só marco o segundo ponto que eu quero aqui, ó, e ele já criou a minha segunda cota, a 3,70. Então está pronta aí a nossa primeira linha de cota aqui de distância entre fundações. Agora a gente pode criar aqui a segunda, então novamente uma cota linear aqui, pego do primeiro e segundo ponto, marco aqui a altura que eu quero, cota linear, então só marco aqui agora o segundo ponto, que é o centro aqui da minha sapata S6, e está aqui a minha cota 362. Pressiono o botão direito do mouse e saio do comando. Posso fazer isso aqui agora para a nossa terceira linha aqui de sapatas. Então vem aqui uma cota linear, pego aqui centro e centro, faço ali e agora vem aqui na contínua. E está aí gerado então as minhas cotas. Novamente, pego aqui uma linear, faço para esse trecho, aqui a distância entre cotas, entre sapatas. Aqui eu vou fazer aqui para cima, fazer aqui para baixo fica melhor, nesse caso aqui. E aqui a contínua, eu vou só marcando os pontos aí. Então está pronta a nossa última linha horizontal de cotas aqui nas nossas sapatas. Vou apagar esse desenho aqui de novo, ele acabou gerando quando eu fechei e abri de novo o arquivo. Agora eu vou criar as linhas verticais aqui, as cotagens verticais das minhas sapatas. Vou pegar aqui linear, pego daqui até aqui, faço aqui então 369 essa cota. Depois agora eu vou fazer do outro lado, então faço essa daqui também. Coloca mais ou menos aqui 315 e agora eu faço as contínuas. Então só vou pegando aqui o eixo dessa e o eixo dessa. Posso fazer agora nesse ponto aqui, nessa linha. Então, faço aqui uma linear até aqui. E agora uma contínua, faço até aqui em cima. E aí eu vou cotando tudo que for necessário aqui de distâncias entre sapatas minhas aqui. Tudo que eu ver que é importante, eu faço a cotagem. Então, vou colocar dessas daqui também. Tudo que eu vejo que é importante para fazer lá uma boa alocação das sapatas, eu vou criando aqui de cota. Então, o que mais aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui da S3 até a S9, da S9 até a S13, né? Então já criei essa cota aqui também. E basicamente é isso aqui que eu vou ter na minha planta
de locação aqui das minhas fundações. Eu poderia criar uma aqui também, nessa linha aqui de sapatas. Então eu vou pegar daqui até aqui no centro. Depois eu apago aquela cota que coloquei do outro lado. Acho que vai ser melhor pegar essas 4 sapatas aqui. Então contínua, já pego esse daqui e já pego esse daqui. Então eu apago essa e apago essa daqui. E vou pegar aqui o F4, W, e vou mover esse texto aqui para o outro lado. Eu acho que fica melhor. Acabou ficando para trás ali o 80, não tem problema não, a gente traz para cá agora. Então, tá aí a minha planta de locação das minhas sapatas aqui, já tudo cotado, já indicado quais são as sapatas aqui. Então, com isso, a gente finalizou a criação aí da nossa planta de locação das nossas fundações. A gente tem as medidas certinhas aqui, entre uma e outra, indicando aí sempre o centro da nossa sapata. Então, tudo que era importante a gente cotar aqui, ao meu ver, a gente já cotou. Então, tudo que precisava aí já está cotado tudo certinho, já está com indicação de onde estão aí as nossas sapatas, o nome delas, as distâncias entre elas. E o que nós vamos fazer agora? Vamos clicar aqui em salvar, salvamos esse desenho, podemos fechar ali. Se eu vir aqui embaixo, ó, já está aqui a minha planta de locação das fundações, já editada conforme a gente fez ali dentro do editor gráfico do TQS. Bem, finalizada então nossa planta de locação das fundações, nós vamos fazer agora a nossa planta de locação dos pilares. Como que nós vamos fazer isso? Bem simples. Eu vou pegar aqui o meu modelo estrutural, que eu abro um modelador estrutural aqui do TQS. Então vou dar um duplo clique aqui. E agora eu estou aqui no modelador estrutural. Tudo que eu fizer aqui eu modifico os parâmetros de processamento do meu edifício. Então eu não vou salvar esses arquivos aqui ao final do processo. Eu vou salvar somente uma cópia em DWG, que é uma cópia em desenho. Então, primeira coisa, eu tenho aqui a representação das minhas vigas, mas na verdade isso aqui é só uma referência externa. Se eu tirar aqui a referência externa que eu importei, ele some aquela representação das vigas. Então é somente uma representação mesmo para mim ter uma noção de onde eu tinha que colocar os elementos aqui de fundação. Então vamos começar aqui a criação da nossa planta de locação dos pilares. Vou vir aqui em acabamento. Aqui em acabamento eu posso pegar os eixos de locação. Como que eu vou fazer isso? Se eu quiser aqui um eixo único, eu seleciono aqui eixo de locação, e ele me dá essa telinha aqui, onde eu posso colocar um rótulo aqui, que é o nome desse eixo, pode ser letra e número, a direção, se vai ser horizontal ou vertical, ângulo qualquer aqui, aplicação, e finalizada a configuração, clico aqui em OK. Cliquei em OK, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o centro do meu pilar e criar aqui o meu eixo. Então, criei aqui o eixo 1, posso arrastar ele aqui um pouquinho para o lado, e está criado aí, então, o meu eixo 1 aqui de locação. Só que existe uma forma mais prática de se fazer essa criação de eixos. Eu vou apagar esse daqui então e vou vir aqui em geração automática. Aqui em geração automática ele me abre essa tela, onde eu vou dar um nome para o rótulo horizontal e vertical. Então vou dar um nome para o meu eixo de locação horizontal e vertical. Vou colocar aqui a cotagem, aonde que eu vou fazer essa cotagem. Então pilar que apoia na fundação, a fundação ou ambos. Eu vou deixar aqui o padrão. Então clico aqui em OK. E ele gerou aqui os meus eixos de locação, já está tudo gerado aqui para mim. Então, ó, eixo 1, 2, 3, 4, A, B, C e D. Então já está tudo, mas tudo aqui gerado para mim, inclusive as cotas já estão aqui automáticas. E eu posso ver aqui na última linha que ele não gerou um eixo de locação aqui para essa minha última linha de pilares aqui, do S3, S6, S10 e S11. Eu posso gerar então esse eixo aqui de forma manual. Então, venho aqui em eixo de locação, pego aqui um rótulo 5, que é o 4 aqui, 5, né? Então, vou colocar aqui vertical, e aqui eu pego esse ponto aqui, e vou até o final. Aqui eu dou um Shift F10 para ligar o ortogonal, aí eu posso pegar como referência esse ponto aqui, sem mover minha linha na diagonal ali, ó. Então, tá aí gerado o meu eixo. Ele acabou colocando aqui o nome de A, não tem problema. Vou só selecionar ele aqui então e mover até aqui em cima. E aqui eu vou colocar o eixo número 5. Então só dou um duplo clique aqui em cima, ele abre aqui a edição, coloco o 5 e está aí gerado. Agora como que eu vou fazer para colocar essa cota aqui, 3,15 e continuar ela? Clico aqui nessa bolinha extra que ficou aqui, que ele deixou,
Então ficou selecionada aqui minha linha de cota, já aqui em uma cor diferente. E eu vou só pegar esse pontinho e arrastar até aqui, ó, até o eixo que eu criei novo ali, ó. E eu já coloco a minha cota aqui para mim de 1,40. Posso apagar essa cota aqui de baixo, que já não tem utilidade mais. Posso ir fazendo isso aqui para todas as cotas que forem necessárias de fazer alteração aí. Então, por exemplo, esse 62 aqui é necessário, eu posso trazer ele aqui para fora. Eu vou fazendo isso aqui para todos. Aqui eu posso mover também, não tem perigo esse S3 aqui que ele vai sair. Então, vou fazendo isso aqui para cada um. Onde for necessário aqui, arrastar, eu só clico aqui, seleciono, pego o pontinho aqui no centro e arrasto. Então, tá aí a geração dos meus eixos de locação de forma automática. Agora eu vou colocar aqui uma tabela com o barricentro desses meus pilares. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar aqui então essa tabela de barricentro de pilares. Então selecionei ela, me abre essa tela. Vai aparecer aqui a opção separar x e y. Se eu marcar assim, eu vou ter um tipo de tabela. Se eu marcar não, eu vou ter outro tipo de tabela. E aqui em elemento eu vou marcar só pilares. Então clico aqui em OK. E agora eu pego o ponto inicial aqui do meu projeto. No caso, eu vou pegar a extremidade inferior esquerda do meu pilar aqui, que vai ser o meu ponto 00. Vai ser meu ponto considerado como 00. Então dou um clique ali. E agora eu já tenho aqui a minha tabela no meu mouse aqui, ó, já está colada no meu mouse. Então só clico aqui em qualquer ponto do meu desenho e coloquei a minha tabela de barricentro de pilares. Só que note, ele está aqui, ó, pilar em X e Y. Então eu tenho aqui o P12 duas vezes. Então tem aqui em X 7 centímetros e Y 15 centímetros. P7 também vou ter duas vezes. Ele vai estar perdido aqui em algum lugar, a gente vai ter que achar. Então P7 está perdido aqui do outro lado, P7. Ele não mantém uma ordem de, por exemplo, P1, P1, P2, P2. Ele não mantém essa ordem. Então isso aqui pode confundir um pouco na hora de fazer a alocação lá na obra. Então o que eu vou fazer? Vou apagar essa tabela ali e vou gerar outra. Só que eu vou gerar de uma forma um pouquinho diferente. Então vem aqui novamente em tabela de barricentro de pilares. Separar x e y? Não. E aqui elementos, só pilares. Clique em OK. Pego novamente aquele ponto inferior esquerdo aqui do meu desenho aqui do meu pilar. Cliquei ali, já me criou aqui então o arquivo. E eu colo ali, agora ficou uma tabelinha melhor, ficou uma tabela mais decente, ó. Então P1 em X e Y, a coordenada dele, P2, P3 e assim até o P14. Então nós já temos aí uma coordenada muito melhor, uma tabela muito melhor. E agora o que nós vamos fazer? Vamos salvar isso aqui em DWG, porque basicamente está pronto aqui o que a gente tinha que fazer no modelador estrutural. Então vou vir aqui nesse disquetezinho com um D, que é o salvar o desenho atual, clico nele. E vou colocar aqui então a minha planta de locação dos pilares. Clico aqui em salvar. Posso fechar isso aqui se eu quiser. No caso aqui eu vou só abrir o TQS de novo. E vou atualizar. Então atualizar a lista. Já está aqui, ó, planta de locação dos pilares. Então já está tudo certinho aqui, ó. Ele já me mostra aqui a minha planta de locação com as minhas cotas aqui, tudo feito aqui certinho já. E agora posso dar um duplo clique aqui nesse desenho que foi gerado, esse DWG. Dou um duplo clique nele e agora eu abro o editor gráfico do TQS. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com um desenho DWG. Então tudo que eu alterar nesse ponto fica salvo somente no DWG. Não tem mais nada a ver com esse desenho aqui que eu estou no modelador estrutural. Isso aqui já não é a mesma coisa desse daqui. Tanto que eu já nem tenho mais a referência externa aqui. Tudo que eu salvar aqui vai ficar salvo somente como um arquivo aí de desenho, um arquivo DWG. Posso apagar esse textozinho aqui do lado também? Esse aqui não, esse aqui ficou travado, mas esse aqui tinha aqui do lado eu consegui apagar. E depois ele vai gerar toda forma. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a representação das minhas sapatas aqui nesse modelo, nessa minha planta. Eu não quero essa representação, porque aqui é a planta de locação dos pilares. Como que eu vou fazer para retirar isso aqui de forma rápida? Vou pressionar aqui o F7 no meu teclado e vou clicar aqui em uma linha aqui da minha sapata.
Então clica aqui na linha da minha sapata. Aqui embaixo ele já mostrou aqui nível 227, desenho de fundações. E aqui eu tenho o cadeadinho, onde eu posso travar e destravar o nível atual, que foi o nível selecionado. Então vou travar, ele já mostra aqui também o nível travado. Dou um Shift F8, vou tirar um pouquinho de zoom. Venho aqui então com um F5 no meu teclado e o W. Arrasto o cursor sem pressionar nada e chegou no outro ponto, onde está tudo azul aqui. Pressiono o botão esquerdo do mouse e ele apagou aqui a representação de todas as minhas sapatas de uma única vez. Posso vir aqui destravar o nível, aqui embaixo novamente, ó. E agora eu posso ir apagando esse texto aqui das minhas sapatas. Então, só passando o cursor do mouse em cima aqui, pressionando F5, ele já vai apagando aí de forma bem rápida. Então, vou fazendo isso aqui. Vou passando aqui novamente. Vou apagando aqui S13, S13, S12. Então, tá aí tudo apagado. Se for necessário ainda mover alguma representação, eu posso selecionar ela e pressionar o F4 aqui para mover. Por exemplo, mover isso aqui para cima se eu quiser. Então, tudo que for necessário eu posso selecionar o desenho aqui, pressionar F4 no meu teclado e mover aqui para cima. Então, tem aí a minha representação já da planta de locação dos meus pilares aqui. Se eu precisar ainda posso mover alguma cota, é só utilizar aqui o F4, ou então vir aqui em cotagem e criar novamente essa cota. Eu posso apagar ela aqui e criar uma nova cota linear, igual a gente viu lá para sapatas, para a planta de locação de sapatas, né? Então, basicamente isso aqui é a nossa planta de locação dos pilares. Não tem muito segredo aqui não. Tem meus eixos de locação, tem a indicação dos meus elementos, tem as cotas que eram necessárias aí para ver a distância. Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui no salvar, ó, e já marco o desenho como verificado. Porque se eu não marcar esse desenho como verificado e colocar ele numa prancha, ele vai falar que aquilo lá não deve ser executado porque é um estudo apenas. Ele vai apresentar isso aí lá quando eu for gerar as minhas plantas. Então eu sempre tenho que marcar aqui como verificado. Posso fechar e já tenho aqui atualizado o meu desenho aqui sem a representação das sapatas agora. Então já está pronta aí a minha planta de locação dos pilares e também a minha planta de locação das fundações, aí das minhas sapatas. Posso fechar aqui também o modelador estrutural, que já não me interessa mais. E aqui ele fala, o edifício foi modificado. Você quer salvá-lo? Não, porque senão eu vou salvar aqui parâmetros na modelagem do meu edifício. Então eu vou clicar aqui em não. E aqui está pronto então as minhas duas plantas. Bem, então conforme eu disse aqui, nós ainda vamos gerar aqui uma planta de formas e cortes aqui na nossa estrutura. Então, nas plantas de forma, como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui no TQS, vou vir aqui no pavimento térreo, e vou pegar aqui esse desenho de formas, ó, que o TQS gera automaticamente quando eu faço o processamento aí da minha edificação. Então, dou um duplo clique aqui nesse desenho de formas, ele abre o editor gráfico. Aqui eu estou trabalhando com um desenho DWG, não estou trabalhando com nada que vai modificar aí no meu processamento. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar isso aqui com outro nome, porque se eu precisar da planta original aqui de formas, eu já vou ter ela ali salva ainda. Então, vou vir aqui nesse comando aqui, nesse botãozão aqui, parecido com o símbolo do TQS. E vou vir aqui em salvar o desenho atual. E coloco aqui planta de forma do pavimento térreo. Eu não vou colocar acento aqui porque às vezes o TQS trata mal esses acentos aqui. Ele tem uma interpretação meio ruim nesses pontos aí onde tem acento. Então eu deixo sempre sem acento aqui em tudo. Salvar. Se eu fechar aqui, eu vou ver que se eu atualizar a lista aqui, eu já tenho desenho de planta de forma. Então, desenho de forma, planta de forma do pavimento térreo, DWG. Deu um duplo clique e ele abriu aqui para mim. E agora o que eu vou fazer aqui? Vou colocar as cotas necessárias. Então, vou vir aqui em cotagem, linear, e posso começar aqui as cotas. Ó. Então, pego aqui o primeiro ponto, ele já me deu ali 14. Vou vir aqui na cota contínua e vou marcando os pontos. E tá aí a minha cotagem. Ó. Vamos dar continuidade aqui então, fazer para o outro lado aqui, desse outro lado ali, ó, linear. Então pego aqui o primeiro ponto e o segundo.
crio aqui a minha cota. Agora eu venho aqui na contínua e vou marcando aqui somente os pontos que eu quero criar essa minha cota aqui, ó. Então tá cotado ali mais um ponto. Botão direito do mouse para sair do comando, linear novamente. Aqui eu posso criar essa cota aqui para baixo, então eu vou pegar mais ou menos aqui, depois a contínua, vou meter esse ponto aqui, pego o meu pilar ali e vou criando tudo que eu achar necessário aqui de cota. Então vou colocando aí todas as cotas necessárias no meu desenho. Linear aqui novamente, pego aqui esse ponto, ponto de cá, colocar nessa posição, contínua, e vou criando aqui então as minhas cotas. Aqui acabou ficando em cima do texto do pilar, não tem problema, a gente move aqui o texto do pilar, então selecionei F4 e movo aqui para cima, e está feita aí a minha cota. Agora o que mais que eu vou fazer aqui? Vou cotar essa posição, deixa eu ver, pegar daqui até aqui. Então peguei ali 30, deixa eu apagar aqui que ficou uma posição meio ruim. Então deixa eu pegar de novo a cota linear, pegar aqui assim mais ou menos, ó. E agora contínua, vou marcando aqui os pontos, marco ali, posso marcar aqui também, e venho aqui até o final. Então já está aí cotada a minha outra planta, esse P9 aqui eu vou mudar de lugar para ficar melhor. Então seleciono aqui os dois, ó, e movo eles aqui um pouquinho para cima, ó. Então ficou a representação do meu pilar P9 ali em cima, ficou melhor. Vou fazer aqui na outra lateral, então posso pegar daqui para cá, ó. E agora eu pego a contínua e vou marcando aqui os pontos. Então, basicamente é isso aqui que eu tenho que fazer na minha planta de formas aí do meu edifício. Só mesmo passar essas cotas. Aqui acabou saindo uma cota estranha, vou só deletar ela aqui, que não me interessa ali aquela cota. E apago esse desenho aqui para mim colocar uma cota nesse ponto. Então, linear, pego aqui. E agora a contínua e faço isso ali. Então tá feita aí a cotagem do meu edifício, já do meu pavimento térreo aqui. Passo só mais uma cota aqui, que eu acho interessante colocar nesse ponto. Agora eu faço uma contínua aqui, pego esses dois pontinhos ali e faço até do outro lado. Então já tem aqui essa minha cota, vou só mover aqui a representação desse desenho dela aqui. Então, qual que vai ser? Vai ser o de 14 aqui. Vou mover aqui para o lado, para tirar ali de cima que estava no 40. Então, Shift F8 e tá aí a minha planta de formas do meu pavimento. Então, tudo que foi importante aqui, eu faço a cotagem para facilitar lá na hora da obra, lá na hora de fazer a execução. Então, tudo que eu vejo que é importante aqui de ter cota, eu coloco cota nessa minha planta aí de formas do meu edifício. Para salvar, eu venho aqui somente no disquetezinho, já marca aqui também como desenho verificado. Se eu sair, vou gerar aqui novamente, atualizar a lista, ó. Então já marcou aqui desenho de formas, ele não está mostrando aqui as minhas cotas, eu vou sair da pasta e voltar de novo, para ver se ele vai mostrar, ó. Já mostrou aqui as minhas cotas. Então já está gerada aí a minha planta de formas. Isso aqui eu vou fazer para todos os pavimentos. Por fim, eu vou gerar aqui os cortes no meu modelo. Como que eu vou fazer isso? Muito simples também, a geração de cortes aqui no TQS. Eu vou abrir aqui o meu modelo estrutural e vou pedir aqui o corte aonde que eu quiser. Aonde eu quiser no meu edifício aqui eu posso pedir o corte. Então, o que eu vou fazer aqui para pedir esse corte? Vou vir aqui em acabamento novamente. Vou vir aqui em planta de formas. E aqui eu tenho algumas opções de cortes. O corte que a gente vai utilizar para todo o nosso edifício é esse corte aqui com profundidade de todo o edifício. Então vou chamar aqui de corte A e vou colocar aqui OK. Marco ali, ele vai me dar essa mensagem informando aonde que vai ser gerado esse desenho. Então eu venho aqui, clico OK e agora eu coloco aqui onde eu quero
o meu corte. Então vou passar daqui até o outro lado, vou ativar o Shift F10 e vou colocar esse corte até aqui assim, mais ou menos. Então tá aí esse corte meu gerado. Vou passar um outro corte no outro lado. Então mesma coisa, agora vai ser o B, vou pegar esse sentido aqui, vou mover ele até aqui. Então tá aí o meu segundo corte, isso aqui eu vou salvar. Vou fechar o modelador estrutural. E agora eu vou vir aqui em Sistemas, TQS Formas. Aqui em TQS Formas, eu vou nessa opção, ó, Geração de Desenhos. Cliquei nela, eu vou ter aqui Cortes do Edifício. Então marquei ali o meu corte do edifício. Clico aqui em OK. E ele está gerando esses cortes aí para mim. Finalizou, ó, marcou aqui embaixo OK. Agora eu venho aqui em Espacial. E já tem aqui meu corte A e meu corte B. Então se eu clicar aqui nesses dois desenhos, der um duplo clique, ele me abre o editor gráfico. E aqui ó, tem a representação da minha laje treliçada ali no caso. Ó, então já tem o nome dela, já tem o nome aqui da viga. Representação da viga aqui em vista. Tem aqui as alturas aqui dos meus elementos, a altura dos meus pavimentos. No caso aqui é o pé esquerdo, que é da face da viga aqui de baixo até a face da viga superior. No caso a nossa laje aqui. Então ele vai me mostrando aqui também os níveis. Então cota menos 1,50, 00, que é o meu nível inicial, 296, 592. Então me mostra tudo isso aí. E eu posso colocar esses cortes também na minha planta que eu vou enviar para a obra. Tem que só marcar aqui como verificado. Eu não modifiquei nada, então não tem nada para salvar. Mesma coisa se eu fizer aqui para o corte B. Se eu der um duplo clique, eu tenho acesso aqui às informações do meu corte, que ele fez automaticamente aí para mim. Tem as mesmas informações do outro corte lá. Então só marca aqui como verificado. Se eu atualizar a lista, ó, já marcou aqui ó, os dois como verificado. Isso aqui eu posso colocar lá na minha planta que vai ser enviada para a obra. Então, basicamente, o que nós tínhamos aí de geração de desenhos extras, que era a planta de locação de pilares, de fundações, de forma e de cortes, nós já fizemos aqui nessa nossa aula. O pessoal lá no grupo, no WhatsApp, também pediu para me mostrar como que se dá o lançamento de uma escada. Então, para completar essa aula, eu vou fazer esse lançamento da minha escada. Vou vir aqui no TQS novamente. Aqui em aula 3, ó, eu não tenho a modelagem da minha escada. Eu apaguei essa escada aqui para me lançar novamente aqui com vocês. Como que eu vou fazer aqui então para iniciar o lançamento dessa minha escada? Depois que eu modelei todo o meu edifício aí, eu vou criar essa escada. Eu sempre deixo a escada ali por último, junto com os elementos de fundação. Então o que eu faço? Vou clicar aqui no meu edifício, vou vir com o botão direito do mouse aqui e vou vir em editar edifício. Ele vai me abrir a tela aqui, que aparece quando eu gero o meu edifício, aí, quando eu crio o meu projeto. Vou vir aqui em pavimentos. E aqui no meu pavimento superior, eu venho aqui em elementos inclinados barra pisos auxiliares. Então, eu marco aqui ele e aí me habilita esse botãozinho aqui, pisos auxiliares. Aqui em pisos auxiliares eu vou definir um rebaixo para esses meus pisos aqui. Se eu pegar aqui no TQS, eu vou ver aqui na minha planta, ele não vai deixar eu abrir ali, porque eu estou com a edição do edifício aberta, então vou fechar aqui, vou cancelar, daqui a pouco eu volto. Então o que acontece? Se eu vier aqui em pavimentos, ó, vamos pegar aqui onde tem a escada. Vou pegar aqui o modelo estrutural que eu tenho a referência aqui da minha escada. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus contando aqui com o meu patamar. Então, o que eu vou fazer aqui? Cada degrau meu tem um espelho de 18,5. Então 18,5 vezes 6 degraus ali no caso. Então, eu tenho um desnível inicial aí de 1,11 metros, ou seja, 111 centímetros. Vou fechar aqui o meu modelo estrutural. Clico aqui de novo no meu edifício, ó. Venho aqui em editar edifício, mesmo esquema, pavimentos, superior, elementos inclinados barra pisos auxiliares, e aqui eu faço um novo. E aqui eu entro com o valor do rebaixo, em metros, então 1,11. Clique em OK novamente, e OK novamente. E agora, o que acontece? Eu vou vir aqui em pavimentos,
Vou vir aqui em superior e vou abrir o meu modelo estrutural. Aqui agora eu vou ter a possibilidade de lançar os elementos no meu pavimento intermediário. Então como que eu vou fazer? Aqui em cima eu tenho o pavimento superior e aqui eu tenho o nível. Aqui no nível, agora eu tenho o nível 1.11 no pavimento superior, que é o nível onde eu vou lançar uma viga aí que vai receber minha escada. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma viga que passa do P6 até o P10. Então vou vir aqui em vigas, inserir viga e o mesmo esquema de lançamento aqui de vigas. Deixa eu conferir aqui só se os dados atuais estão certos. Então vou marcar aqui como não renumerável. E aqui em seção barra carga, 14 por 30 mesmo. Vou vir aqui em inserir então. Pego aqui de baixo para cima para manter a orientação dela. Botão direito finaliza o comando. E agora eu venho aqui, pego esse GIP da minha viga. Coloco aqui no centro do meu pilar. Mesma coisa aqui para cima. Então tá aí colocado já a minha viga. Se eu pedir aqui um modelo em 3D, eu vou ver aqui já a minha viga aqui nessa posição correta. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar o modelo 3D. Agora nós vamos precisar fazer um fechamento aqui desse bordo, dessa borda aqui da nossa escada. Como que eu vou fazer isso aqui então? Vou pegar aqui algumas barras, ó. Então vou vir aqui em lajes e vou pegar aqui esse fechamento de bordo, que vai criar algumas barras aqui para mim. Então como que eu vou fazer isso? Clico aqui em fechamento de bordo, vou pegar o primeiro ponto meu aqui, ó. Então pego aqui e vou até o centro da minha viga. Vou pegar aqui o Shift F10 para ligar o ortogonal, que eu consigo selecionar aqui o centro da minha viga. Então fiz ali, pressiono o botão direito para sair do comando, ele já criou aqui um elemento magenta. Faço isso aqui para o outro lado também. Então, repito o comando pressionando o botão direito do mouse. Crio até aqui o meio. Tiro o comando, repito ele com o botão direito do mouse. E está feito aqui o meu fechamento de bordo. Então, já consigo lançar aqui o meu patamar. Para lançar o patamar, eu vou vir aqui em inclinados. E vou vir aqui em dados de patamar para mim configurar ele. Então, deixa eu ver aqui, número da laje, 109, vou marcar como não renumerável, que se eu renumerar os elementos do meu pavimento superior, eu não renumero aqui o número da minha laje. Então, venho aqui agora em seção barra carga, em alterar, já está tudo ok aqui, 0.10 e acidental de 0.25. Como é uma escada residencial, a norma 6120 me permite lançar uma carga acidental aí de 2,5 kN por metro quadrado, ou seja, 0,25 toneladas por metro quadrado. Clico aqui em OK, a espessura eu vou deixar aqui com 12 centímetros e vou clicar aqui em OK. Agora eu venho aqui em inserir patamar. Cliquei ali naquela ferramenta, clico aqui dentro do meu contorno, onde eu criei aqui esses pontos. Clico aqui dentro e Enter para lançar com 0 graus aí a minha grelha. Então está lançada aí. Se eu vier aqui no modelo 3D, eu vou ver essa minha laje que foi lançada, esse meu patamar aí da minha escada. Posso pegar de cá, ó. Então tá aí lançado o meu patamar. E agora eu vou lançar aqui os meus lances inclinados de escada. Como que eu vou fazer isso? No TQS eu sempre tenho que começar do superior para o inferior, então sempre tem que começar de cima para baixo. Então vou vir aqui no superior nível 00, aqui onde eu tenho o meu pavimento efetivo. Vou vir aqui em dados de lance primeiro e vou configurar aqui meu lance. A espessura vai ser de 12 mesmo, o meu passo aqui da minha escada vai ser de 28, que é aqui onde eu coloco o pé, que eu piso, ó. Então esse é o meu PA. E o espelho vai ser de 18,5, que é o meu ES aqui, que é a altura entre um degrau e outro. Então configurado isso aqui, eu posso ver aqui a carga também, já está correta, 0.10 de permanente, 0.25 de acidental. Clico aqui em OK. Ainda não vou começar o lançamento aqui do meu lance não. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o fechamento de bordo. E aqui eu consigo inserir um fechamento de bordo de laje inclinada. Então, peguei aquele ponto ali, ó. Vou falar aqui que vai do superior até o piso auxiliar 1.11. Clique em OK. Vou pegar aqui essa referência, ó, que ele cria. Então, peguei aqui esse pontinho. Aqui no centro da minha viga, sempre no centro da minha viga, para não ter problema na análise. Peguei ali o ponto, venho descendo aqui
no meio do caminho eu pressiono o botão direito do mouse, que aí ele me joga lá para o pavimento intermediário. E vem aqui até esse ponto aqui do meu patamar. Cliquei ali e já me lança esse elemento aqui em magenta, indicando o fechamento de bordo. Vou repetir o comando. Então, novamente, do superior até o piso auxiliar é 1.11. Pego aqui essa referência, deixa ele montar aqui a referência para mim. Então, já consigo pegar aqui a minha referência. Se ele não conseguir pegar essa referência, eu posso dar um ESC aqui para sair do comando e um DL para desenhar uma linha auxiliar. Então, só desenho essa linha. Não posso dar zoom aqui, senão eu perco essa linha. Vem aqui em fechamento de bordo novamente e aceita aqui os critérios. E agora tem aqui o ponto e posso ir descendo. Pressiono o botão direito aqui no meio do caminho e chego aqui até o meu patamar. Então, cheguei aqui no meu patamar, lancei aí o meu fechamento de bordo. Se eu vim aqui no 3D, eu não vou ver nada, porque aquilo ali é só uma barra que o sistema vai utilizar para fechar o contorno. Ele só vai utilizar aquilo ali no processamento, na modelagem interna aí das matrizes que ele vai utilizar para fazer a análise do modelo. Ele não vai mostrar nada disso aqui, dessas corzinhas aqui em magenta aí no modelo 3D. E agora eu posso inserir o lance, já que eu já configurei aqui os dados. Então venho aqui em inserir lance, pego aqui do superior 2,96 até os pisos auxiliares 1.11, clique em OK, seleciono minha viga, aqui em cima aqui, ó, minha viga de apoio, botão direito, seleciono agora os meus fechamentos de bordo aqui do lado, então os dois, selecionou os dois, ficou branquinho, botão direito, e já me joga aqui para o pavimento auxiliar. Clico aqui na linha do meu patamar, ficou branquinha, botão direito, e agora eu coloco aqui onde eu quero a representação da minha laje. Defini o ponto, pressiono Enter para lançar com 0 graus aqui a minha representação da grelha. Se eu vier aqui, agora no meu modelo 3D, eu já tenho aqui o meu lance de escada. Já tem então lançado aqui o meu lancezinho de escada que sai do superior até o piso intermediário, meu patamar. Essa diferença aqui não tem problema, essa diferençazinha que deu aqui de altura, quando o TQS for detalhar, for fazer os cálculos aqui, ele vai entender essa diferença aqui e vai consertar para a gente, não tem problema. Vou fechar aqui então o meu modelo 3D e agora eu vou vir aqui no superior e agora no nível 1.11, que agora eu vou partir aqui do meu nível auxiliar até o meu térreo, onde tem uma viga esperando essa minha escada. Então, novamente, venho aqui em inclinados, fechamento de bordo. Agora eu pego aqui do meu térreo, que é 1,50 até o piso auxiliares 00. Clique em OK. Pego aqui desse ponto aqui do meu patamar. Aqui no meio do caminho eu pressiono o botão direito, ele vem aqui para o pavimento inferior. Coloco isso aqui até o centro da minha viga. Está lançado aí o meu primeiro fechamento de bordo. Repito o comando com o botão direito do mouse. OK. Pego aqui o ponto que eu quero, chego no meio do caminho, botão direito, vou até o centro da minha viga. Então tá aí lançado os meus dois fechamentos de bordo. E agora eu lanço o meu lance de escada. Então tá OK aqui, pego aqui onde se inicia, que é no meu patamar, selecionei, botão direito, agora eu pego os dois fechamentos de bordo, ficou branquinho, botão direito. E agora eu chego aqui até a minha viga, ficou branca, botão direito, e seleciono onde eu vou colocar aqui a representação da minha escada e Enter para um ângulo de 0 graus aqui para a minha malha. Vem aqui no modelo 3D, tá aí o meu segundo lance de escada. Então tá lançada aí o restante da minha escada aqui, chegando até o patamar e depois subindo. Então esse é o procedimento de lançamento das nossas escadas aqui no modelo. É um processo bem simples aí de ser feito e bem rápido também, bem prático o lançamento de escadas aqui no TQS. Então, com isso aqui a gente finaliza a nossa terceira e última aula da semana do concreto armado no TQS, pelo menos a parte que era gravada. Quero salientar novamente que se você quiser receber todo o material aqui da nossa semana do concreto armado no TQS e também fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, você pode se cadastrar, é o primeiro link aqui na descrição. Você vai ser encaminhado para uma outra página, onde você vai cadastrar lá seu nome e seu e-mail.
e vai ter acesso aí ao nosso conteúdo de material e também vai ter um link lá para entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, onde você vai poder interagir lá com os outros participantes, poder tirar suas dúvidas e também vai receber ofertas exclusivas sobre o lançamento do nosso curso TQS Concreto Armado. Então, por essa aula a gente fica por aqui. Até mais e nos vemos nas próximas.